Seja bem-vindo de volta ao Bull&Bear. Nuno, fundo europeu, fundos, aliás, europeu de resgate, acabaram por ver o rating também reduzido por causa do corte de rating de França. Tira eficácia a estes mecanismos ou continuamos a ter aqui uma coisa sólida que os investidores podem confiar? Eu penso que continua a ser sólida, não nos podemos esquecer. Primeiro, também não é surpresa, porque de facto o resultado deste downgrade da dívida de longo prazo do mecanismo e do Fundo de Estabilidade pela Fitch vem em consequência do mesmo downgrade da dívida francesa. E, portanto, a dívida francesa, como passou há pouco na peça, ou neste caso a França, a República Francesa, é o segundo maior contribuinte para estes mecanismos, não é? E, portanto, faz algum sentido que se repercuta isso na própria credibilidade ou no próprio risco-crédito do próprio mecanismo. Agora, por outro lado, eu também é a mesma história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também são, no meu entender, um dos poucos, eventualmente, se calhar, o único Estado que nunca entrará em incumprimento, por um variedíssimo número de razões, e, no entanto, a dívida pública também foi revista em baixa, de longo prazo, por parte da S&P. Aqui é a mesma situação, ou seja, o mecanismo e o Fundo de Estabilização Financeira continuam, no meu entender, com uma reputação e com um risco de crédito absolutamente ou muito próximo do zero, mas por também um sem número de razões, porque é suportado pela Alemanha, pela França, que mesmo assim continua a ter um bom risco de crédito no curto prazo, e o próprio fundo também repercute isso, ou seja, a Fitch e a Moody's continuam a dar o rating máximo na dívida, nas emissões de curto prazo do mecanismo, mas a verdade é que este tipo de situações são, mais uma vez, técnico-político, aquelas discussões que estamos a ter. É de facto, em termos retóricos, a mim não me surpreende que isto seja feito. Em termos políticos, o mecanismo ou a Fundo de Estabilização vão entrar em cumprimento? Acho que toda a gente sabe que não é? E isto é muito importante. Esse é justamente o argumento do Regling. Porque existe comprometimento político relativamente ao mecanismo de estabilidade financeira. E isso faz toda a diferença. Se fosse, enfim, uma entidade que não fosse, neste caso, estamos a falar de uma entidade supranacional que é apoiada por 27 Estados-membros, não é? Portanto, existe comprometimento político para suportar o endividamento destes mecanismos. Se não houvesse esse comprometimento político, então aí, eu acho que neste caso, o comprometimento político é mais importante do que o risco de crédito dos Estados individualmente, porque se não houvesse esse comprometimento político, então de nada valeria a Alemanha e a França terem AAA, porque seria evidente que não estariam disponíveis para, no futuro, aumentar as dotações do fundo ou fazer face às responsabilidades emergentes destes mecanismos. Portanto, o comprometimento político, neste caso, faz toda a diferença. Embora, enfim, qual é que é o valor do comprometimento político na análise de risco de crédito ou do modelo de avaliação da Fitch, da Moody's ou da S&P? É muito subjetivo, não é? E pegando um bocadinho nessa tua ideia entre tecnocratas e políticos, o que é que achas que vamos ter esta quinta-feira quando o Banco Central Europeu reunir até para divulgar previsões económicas? Vamos ter um Mário Draghi político ou tecnocrata? Não, estávamos aqui a discutir, quando estávamos no intervalo, eu e o Diogo, sobre o que é política e sobre o que é técnico, e de facto existe uma nuance, ou existe uma linha que separa as duas coisas, que muitas vezes se confunde. E estava aqui eu a tentar argumentar, o Diogo não acredita muito nesta distinção entre políticos e técnicos, e tem razão, na ótica dele tem razão. A minha ótica é que, por exemplo, se dependesse tudo, e estava aqui a contra-argumentar contra o Diogo, se dependesse do Mário Draghi, eu acho que ele estava cheio de vontade, já ter resolvido o problema há mais tempo e teria ido, porventura, já muito além do mandato do próprio BCE. Mas, na realidade, ele está neste momento numa posição política e, portanto, tem que responder perante políticos. Ou seja, os técnicos não têm tudo na sua mão porque têm, em última análise, que responder a políticos. Embora a vontade dele, ele sabe o que é que tinha que se fazer, embora, vamos lá ver, resolver o problema da zona euro e da dívida pública e dos Estados periféricos, pode-se resolver ou pode-se aliviar no curto prazo. Continuamos a ter um problema de sustentabilidade e da zona euro e da arquitetura da zona euro. Isso é um problema que vai ficar aqui sempre presente. Temos uma política monetária que não é ajustável a todas as economias que temos. Mas isso é um problema de fundo, é um problema de pano de fundo, é um problema de desequilíbrio da própria arquitetura da zona euro. Falas na questão da resolução do curto prazo. No curto prazo, podia ser resolvido por técnicos se não tivessem limitados aos políticos. E isso parece-me mais ou menos aceitável. Mas tu não concordas?
tudo o que são ciências sociais e a economia e a parte financeira da economia não deixa de ter uma componente social fortíssima, não é? Porque depende do comportamento das pessoas. Tem uma componente técnica que vale o que vale, ou seja, valem modelos autocontidos, mas depois não tem uma grande aplicação na prática. Ou seja, a única discussão que estava aqui a ser tida tem a ver com o facto de, mesmo sob a capa de técnicos, qualquer decisão que é tomada, até pelos pressupostos que estão anteriores a esses tais números técnicos e que supostamente são irrefutáveis, são escolhas e, como tal, são obviamente escolhas políticas e não técnicas. No caso do BCE, enfim, o BCE, aliás, tentou escudar-se durante imensos anos numa redoma em que estaria fora de qualquer pressão e de qualquer questão política, e acabou por ter de sair disso, porque essa própria escolha de dizer nós não temos nada a ver com a política também é uma escolha política, claro. Exatamente. É acima de tudo, se quisermos, uma escolha política. Nesse sentido, acho que Draghi está numa posição total, neste momento, de aguardar. Não estou à espera que saia nada de significativo desta reunião. Acho que a bola está totalmente do lado tanto do Eurogrupo como do próprio Conselho Europeu, e, portanto, o BCE fez o que tinha a fazer e só será chamado a intervir se efetivamente a crise se agravar significativamente, à altura em que mais alguns dos mitos que tínhamos até agora, como a monetarização de dívida, etc., também cairão, se for a altura de eles caírem. Diogo, esta semana o Financial Times faz a primeira página desta semana com uma disputa entre Noé, do Banco Central Francês, e Londres, com a França a dizer que se Londres está fora do euro não tem que controlar as transações do euro. 40% do mercado de Forex é controlado por Londres. Isto é uma decisão que pode ser administrativa, de retirar o poder do atual hub financeiro de Londres para Paris, por exemplo? Não sou um especialista de Forex, mas sem dúvida é possível, pelo menos a nível portanto, do clearing, do settlement de transações monetárias e transações de dívidas, que o BCE, neste caso, não o Banco Central francês, mas o BCE, do qual o Banco francês é acionista, possa tomar decisões, em termos regulamentares, sobre como é que as transações para o euro devem ser feitas. E, portanto, nesse sentido, poderia, potencialmente, abrir esse tipo de controvérsia com a Praça Londrina. Efeitos no mercado. O mercado, como é que veria uma intervenção, proteccionismo destes, quando Londres já tem a marca que tem? O efeito é mais um efeito dissuasivo político do que propriamente um efeito de mercado. Eu não vejo, francamente, este tipo de decisão ser tomada. Agora, temos que ver que a situação política na relação entre a zona euro e a Grã-Bretanha está cada vez mais tensa. Houve há poucos dias uma subida forte, aliás, sobre os últimos meses, uma subida forte de um partido eurocético, que poderá ser o próximo partido de coligação dos Tories em Grã-Bretanha, e que mostrou-se claramente favorável a uma saída da Grã-Bretanha da União Europeia e uma saída da Grã-Bretanha, portanto, de todas as instâncias europeias. Portanto, isto acaba por ser um argumento dado aos eurofilos, aos favoráveis a uma manutenção na zona, não na zona euro, mas na União Europeia, de forma a mostrar que, sim, Londres pode sair da União Europeia, mas terá que pagar o custo para esses efeitos, e que esse custo pode passar por uma redução maciça do peso da Praça Londrina nas transações financeiras e, em particular, nas transações em relação ao euro, que representa uma parte significativa da sua atividade. E como é que vês isso a compatibilizar-se com estratégias como temos visto recentemente, nomeadamente do Hollande, de taxar as transações financeiras, que tem sido uma moda que está a ganhar adeptos na Europa, de conseguir angariar receita por aí? Afasta investidores, aliás, das praças europeias? Isto vem tudo de uma ideia, é que, a partir do momento onde se têm armas e onde se tem capacidades de intervenção, pode-se começar a utilizá-las. Basicamente, digamos, a política europeia tem vindo a ser
relativamente ingênua em relação aos seus protecionismos, sejam eles industriais, financeiros ou fiscais. E tem vindo a haver uma evolução cada vez mais forte no sentido de restabelecer um certo equilíbrio. Tivemos exemplos, nomeadamente na área fiscal, com França, Alemanha e também Inglaterra a querer taxar os proveitos reais efetuados por empresas de internet mundiais como a Google, Facebook, Amazon, etc., que não são taxados em França, Inglaterra e na Alemanha sobre os proveitos que têm nesses países. Tem vindo a haver vozes, nomeadamente do lado francês, essencialmente, de forma a criar um protecionismo, digamos, equilibrado em relação aos produtos que vêm da Ásia, nomeadamente de China, em relação a esses mesmos produtos produzidos na Europa, de forma a restabelecer uma certa competitividade, pelo menos fiscal e industrial dos produtos europeus. E do lado financeiro, de facto, estamos nesta mesma vertente de restabelecer, digamos, poder de dissuasão, ou pelo menos poder de intervenção das instituições europeias e dos Estados europeus em relação ao que se passa, de um ponto de vista financeiro, no seu país. Portanto, claramente, este tipo de intervencionismo vai de encontro, digamos, ao liberalismo claro que tem sido a regra do lado da Grã-Bretanha, do lado dos Estados Unidos e do lado de muitos países, mas creio que se virmos em termos de equilíbrio e em termos de quais são os países hoje em dia dentro da Europa que suportam estas ideias, há uma clara aproximação entre França e Alemanha para estabelecer este tipo de princípios, para estabelecer este tipo de regras e tornar a zona euro e a Europa no seu conjunto uma zona um bocadinho mais protegida do resto do mundo e um bocadinho menos ingênua na sua atuação com as outras grandes zonas económicas, inclusive os Estados Unidos e, portanto, a China. Estamos num debate basicamente filosófico e económico sobre qual é que é a melhor solução. O que é certo é que ser o gentil num mundo de maus acaba por ser muitas vezes complicado, porque de facto chega-se a situações onde a Europa acaba por ser comida pelas outras zonas económicas e não aproveitar das suas forças como o deveria fazer. Isso só é possível manter-se isso ao longo do tempo se ninguém quebrar o acordo, e a partir do momento em que um quebra, os outros têm que ir atrás ou não são competitivos. Exatamente. Nuno, olhamos para o final do ano, as estratégias de investimento perante tantos SES que estão no mercado ainda. Sim, existem muitos SES e de facto até algumas pessoas que até há pouco tempo, nomeadamente aqui em Portugal, faziam previsões e faziam fé que essas previsões eram inabaláveis, estavam corretas. Hoje em dia já mostram alguma, se calhar, menos arrogância, alguma maior humildade sobre o rigor dos seus próprios modelos, não é? Portanto, vivemos de facto numa esfera onde a aleatoriedade é um elemento, é a variável mais constante, digamos. Mas eu diria que eu estou moderadamente otimista, ou seja, os últimos acontecimentos aqui na zona euro, apesar dos passos serem lentos e serem modestos, eu creio que tenderão no sentido da resolução do problema. A própria senhora Merkel já disse que, numa entrevista neste fim de semana, que não põe de parte uma participação mais importante, ou novos haircuts, ou mais perdões de dívida, até envolvendo as instituições europeias. Não põe de parte isso, mas chuta o problema para 2014 e 2015, portanto, já bem depois das eleições. E, portanto, a Europa tem vindo a dar passos, muitas vezes relativamente curtos e insuficientes, mas que têm vindo, grosso modo, a ser na direção correta. Por outro lado, temos dados na China que dão algum otimismo, ou seja, dão algum sinal de que a economia chinesa está num processo de recuperação.
com os números do PMI a recuperarem, mesmo a nível do produto, com os números a baterem consistentemente as estimativas, ou pelo menos as piores estimativas dos analistas. Temos nos Estados Unidos, neste fim de semana, as palavras do secretário de Estado do Tesouro, o Sr. Geithner, que são muito encorajadoras no sentido de pensar que o problema da fiscal cliff vai ser ultrapassado e de que dentro de pouco tempo teremos até ao final do ano, mais coisa menos coisa, os republicanos terão um acordo e basicamente o que está aqui em cima da mesa são mais impostos para as classes mais ricas, que é neste caso aquilo que está a ser negociado e a vertente, a variável que até agora os republicanos tinham-se mantido mais ou menos inflexíveis, parece que eventualmente deverão ceder e, portanto, tudo indica que vamos ter, pelo menos no primeiro trimestre do próximo ano, é muito difícil fazer previsões assim muito rigorosas, prazo, mas pelo menos os primeiros 3, 4, 5, 6 meses, realmente a primeira metade do próximo ano, um conjunto de situações que vão continuar a alimentar a exposição e os ativos de maior risco. E, portanto, quando falo ativos de maior risco, falo zona euro, falo, neste caso, o euro, falo de equity e, portanto, um menor refúgio ou menor preocupação por parte dos investidores se refugiarem nos ativos que dão ou proporcionam maior proteção, nomeadamente a dívida pública ou fixed income dos emitentes mais robustos, como é a Alemanha, como são os Estados Unidos, até porque a dívida pública destes países e as taxas de juros estão em níveis historicamente baixos e eu creio que não é sustentado que se mantenham e que os Estados Unidos e como a Alemanha se continuem a emitir dívida a 2, a 3, a 4, a 5 anos abaixo de 1%. E olhando para pegar nesta ideia do Nuno, que eventualmente partilhas sobre o risco, há regiões a evitar nesta exposição às ações ou estamos a falar daqui de um stock picking ou mais setores que te pareçam mais apetecíveis nesta altura? O interessante de não termos uma bola de cristal, não é? De ninguém efetivamente, ou a melhor forma de nos defendermos contra não termos uma bola de cristal é exatamente não pôr todas as fichas no mesmo sítio, não é? Ou seja, não dizermos, não apostarmos todo o nosso investimento em apenas um cenário que se correr mal, enfim, pode ter consequências desastrosas naquilo que é o nosso portfólio. E por isso estás otimista, Diogo, que temos muito pouco tempo relativamente a quê? Eu vejo com algum agrado o investimento em ações. Acho que ações ainda assim está avaliado a níveis confortáveis, digamos assim, para os riscos que estão em cima da mesa. Isto partindo do princípio que efetivamente não se materializam aqui coisas muito significativas. Acho que algumas componentes de obrigações continuam a oferecer valor, mais numa lógica de high yield, mais numa lógica de maior risco nas obrigações potencialmente do que de menor risco. Curiosamente, o típico menor risco nas obrigações é tal Alemanha, Estados Unidos, parece-me que é onde está o maior risco. As bolhas. E portanto, exatamente, teria uma carteira mais exposta, efetivamente, ao mercado acionista e, na componente obrigacionista, menos exposta àquilo que são as componentes consideradas tipicamente mais seguras. E, portanto, sim, teria uma carteira relativamente agressiva, digamos assim, em termos de risco para 2013. Diogo, tu ficas para a semana, como sempre. Okay. O Lember fica por aqui. Estamos mesmo em cima do tempo. Para a semana fica marcado o encontro. Até lá. Desculpa.